Boa tarde, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje quero-vos mostrar aqui, portanto, inicio sempre no início do mês, ou pelo menos tento, mostrar aqui, portanto, um update dos meus, neste caso, do meu portfólio, neste caso tanto na Interactive Broker como também na XTB, e falar também um bocadinho da minha estratégia. Portanto, aqui na Interactive Broker, o que é que eu posso dizer? Já contamos aqui mais ou menos com 642 euros. O que eu tenho feito ao longo do tempo é, no fundo, fazer depósitos de 200 euros. Portanto, foi uma estratégia que iniciei no início deste ano. Neste momento, obviamente, que se olharmos aí para as minhas posições, estão todas concentradas. Desculpa, já está resolvido. E agora? Ok. Portanto, as minhas posições estão todas concentradas numa só posição, que era isto que eu queria mostrar. Portanto, neste caso, estou-me a focar mais na GECB, portanto, neste ETF propriamente. Também tenho aproveitado para descer também o preço médio, que ainda está bastante alto. Neste momento está aqui nos 22,35 e está aqui, portanto, a ser transacionado em 20,92. Portanto, aqui o objetivo é mais ou menos, ainda vai demorar algum tempo, mas também vou falar convosco porque, em princípio, irei alterar bastante a minha estratégia de investimento após, lá está, penso eu, tendo em conta também o mercado, não é? Decidi também, no fundo, a longo prazo, tornar o meu portfólio mais sustentável e mais seguro. Obviamente que não vou, estejam descansados, porque não vou vender as minhas posições, simplesmente irei realocar alguma parte, portanto, nem tanto como foi até agora, em ações, mas também em ETFs. Portanto, eu tenho feito aqui alguma pesquisa, portanto, o que é que irei fazer? Irei nada mais, nada menos, eu neste momento estou a alocar mais ou menos 30% do dinheiro em ETFs e o restante, ou se calhar menos, talvez 25% em ETFs e os restantes em ações na XTB. Só que o que acontece? A minha ideia agora será, porquê? Porque eventualmente as ações que eu tenho aqui como objetivo alocar, que para já também penso eu que até ao final deste ano vão terminar, pelo menos a grande maioria delas, que será aqui a Ritmo, que obviamente que aqui o objetivo passa por investir ainda mais 950 euros, para ter aqui mais ou menos 2.000 euros, que é os tais 5, 7% do portfólio, e depois continuar aqui a investir no ARCC e depois, obviamente, também investindo em outras empresas que acho que estão a um preço bastante razoável, mas obviamente sempre dentro das empresas que eu já possuo. Portanto, será feito no fundo um reforço das minhas posições. Agora, eu tenho aqui uma estratégia que irei mudar, que é obviamente que eu vou continuar a investir nestas empresas, principalmente em BDCs. Obviamente vou continuar o foco a investir no ARCC e na Blueowl, porque são posições que eu quero ter aqui perto dos 5.000 euros, mais ou menos a mesma alocação que a Altria. E ao mesmo tempo, obviamente não vou dar tanta exposição, portanto não irei investir tanto dinheiro como até agora. E depois o que é que acontece? Irei investir metade desse dinheiro em ETFs, e agora tenho visto alguns ETFs. O meu objetivo não será, obviamente, investir em ETFs com uma exposição a 100% dos Estados Unidos, mas das duas uma, ou misto, ou então com posições da Europa. Portanto, eu já estive aqui a fazer uma pesquisa. A minha questão é, em termos de dividendos, eu estive aqui na dúvida se iria criar aqui uma segunda conta na XTB. Para quê? Mas aí eu também ainda estou aqui a pensar. Porquê? Obviamente para mim seria mais vantajoso criar a conta em dólares, porque eu estou o que é que acontece? Eu quando recebo os meus dividendos, portanto são empresas americanas, falando aqui na Blueowl, podemos aqui até fazer uns exemplos mais práticos.
Esta aqui não é muito benéfico porque estamos a falar numa empresa europeia, mas vou aqui pôr aqui uma empresa qualquer, vou pôr aqui, sei lá, neste mês, pronto. Aqui uma empresa americana, pronto. Por exemplo, deixa eu ver aqui, um dividendo. Um dividendo, pronto, pode, assim está difícil. Eu só queria uma ação americana, para dar este exemplo. Só que só calha europeias. Prontos, a Verizon, pronto. O que acontece? Aqui a Verizon faz um pagamento, se olharmos aqui, a Verizon pagou, fez-me aqui um pagamento, neste caso de 0.67775 dólares por ação. O que acontece? Este dinheiro depois é convertido para euros. O que aconteceu? Como o euro, neste momento, vale muito mais do que o dólar, eu recebi, portanto, um pagamento inferior. Pronto. No entanto, além disso, tive que pagar uma taxa de conversão, que a XTB por acaso anuncia aqui, quando vocês compram uma ação, de 0.5. Portanto, cada vez que eu recebo dividendos, estou a pagar uma taxa de conversão de moeda. Portanto, a grande vantagem de eu criar outra conta, neste caso a outra conta não seria para comprar ações, mas sim ETFs distributivos, pronto. Porque lá está, em termos económicos, obviamente que não é benéfico de todo, posso admitir. Neste caso, porque obviamente vou ser sempre tributado em 28%, mas é o que é. Mas pronto, dá-me aquela liberdade para poder alocar o dinheiro numa posição diferente ou onde eu quiser, no fundo. Mas pronto. E depois, portanto, dá-me essa oportunidade. E como o meu objetivo é a longo prazo, não pretendo, num futuro próximo, pelo menos daqui, sei lá, pelo menos para já, não é? Uma pessoa nunca sabe o dia da manhã. Obviamente que depois, quando levantar, vou ter que, portanto, transferir de dólar para euro e vou ter que pagar na mesma. Mas até lá, irei receber os dividendos em dólar, portanto, esta comissão não me será cobrada. Portanto, em princípio, estou aqui a pensar bastante se de facto irei criar ou não, mas o mais certo é que crio aqui uma segunda conta na XTB em dólares, pelo menos para ganhar esta vantagem. Pronto, e só ser tributado uma vez, portanto eu faço o depósito em euros e depois é convertido para dólares e pronto, e é-me feito uma cobrança de 0.5, mas também um subscritor comentou-me que existe formas, por exemplo, na Revolut, eu posso fazer a transição da moeda já para dólares sem custos de transferência de moeda e depois depositar esse dinheiro na XTB e assim elimino mais no fundo mais uma cobrança de taxas. E agora o que é que isso vai consistir? Portanto, eu irei fazer aqui 50-50, irei aqui a jogar com o meu capital. Portanto, a partir deste momento, o meu foco será 50-50. Ou talvez mais 60%, 60 e 40, 60 neste caso para ETFs e 40 para ações. Porque eu, no fundo, quero continuar o meu objetivo, que é ter renda passiva, que, no fundo, estas empresas me conseguem dar, mas também ter aqui um bocadinho de segurança e também de desempenho a longo prazo. Portanto, quais é que foram os ETFs que eu estive aqui a ver? Mas para já, a curto prazo, isto para já na XTB, penso eu, dificilmente irei começar já em 2025, porque lá está, ainda me faltam concluir alguns objetivos até lá chegar, mas também queria partilhar isso convosco. Mas o que é certo é que, entretanto, já estive aqui a ver alguns ETFs que gostei bastante, não sei se alguns de vocês têm ou se conhecem, mas estive a ver, por exemplo, este, que é aqui o ADVI. Neste caso, todos os ETFs, neste caso, estão em euros. No caso da XTB seria diferente, porque iria procurar, obviamente, em dólares, que normalmente tem na Bolsa de Londres. Portanto, estive a ver aqui o IDVI, que é aqui o iShare Euro Dividend. No fundo, obviamente alguns deles também procuro ter um rendimento passivo ligeiramente alto, também tento pesquisar ao máximo quais é que são as empresas e os setores em que estão alocados. Portanto, aqui em termos do IDVI,
Estamos a falar, pronto, focado mais no setor das finanças, com quase 50%. Depois tem as energias, industrials, utilities e também consumer cyclicals, mas podemos ver aqui algumas posições. Portanto, temos aqui o OMV, o ABN, que é o banco que por acaso recebeu dividendo hoje. Também temos aqui outro banco da Holanda. Este aqui, eu acho que este banco é da Noruega, penso eu. Por acaso até foi o que eu recebi ontem. Vou pôr aqui 9. Este, DNB. Eu acho que é da Noruega, se não estou. Agora, ou é da Suécia ou da Noruega. Às tantas vou dar um tiro ao lado e é da Finlândia. Exato, é da Noruega, pronto. Algumas delas conheço, claro que não de todo conheço tudo, mas pronto. Depois temos aqui o NN Group, pronto, no fundo é muito, pronto, é um banco conhecido, da Holanda, aqui a Volkswagen, a ACR, esta empresa de Itália, também por acaso tinha na minha watchlist para comprar. Ai não, peço desculpa, eu estava a confundir o ING com o NN Group, peço desculpa. O ING é que é o banco da Holanda, que é este. Vamos ver. É este aqui. ING Bank. É que ele tem um leão. Pronto. Pronto. Depois temos aqui o BNP Paribas, o Credit e aqui o Orange. Portanto, temos aqui 3 empresas francesas. Em termos de alocação, lá está. 22% na Holanda, 21%, pronto, está mais ou menos equilibrado entre Holanda, Alemanha, França, Itália, Espanha, Áustria, portanto, e aqui Portugal, porque pensou que também tem EDP e RN, possivelmente. Portanto, obviamente que isto é mais focado em termos de dividendos, porque no fundo é isso que eu procuro e obviamente também estive aqui a ver o desempenho. Se vimos aqui o desempenho num ano, está aqui com uma valorização de 21,81%. Se vimos aqui em 3 anos, obviamente não é assim muito significativo, só de 29,72%. Obviamente se vimos aqui há 10 anos, 53,46%. Portanto, não é assim muito, eu não acredito que para um ETF seja assim muito vantajoso em termos de rentabilidade, mas pronto. É o que é. Agora depois temos aqui outro ETF, pronto, no fundo vem já no seguimento do GECP e do GEP e do GEPQ, só que neste caso também tem alocações de empresas de todo o mundo. Portanto, daí a minha curiosidade, no entanto, a grande maioria ainda vem dos Estados Unidos. Depois, temos aqui este ETF, que em princípio será o próximo a investir, por acaso, porque este aqui, tem aqui dois bastante semelhantes em termos de alocações, que neste caso é o N2 e aqui este aqui da... não é este, penso que é este, é bastante semelhante. Tem aqui, eu também lá está, não vale a pena também ter aqui posições muito, ETFs muito parecidos, porque vou estar a investir no mesmo. Exato, pronto. Portanto, tenho que ver qual é que decido, se este, o V é o R, ou então, mas eu acho que vou mais, sinceramente, acho que vou mais para o outro. Acho que estou mais inclinado mesmo para este. Pronto. Se bem que, depende, só tem, acho que duplicado só tem mesmo a SAP, a SML, se olharmos aqui, exato, a SAP, a SML, e possível, exato, também tem aqui as eu acho que, pronto, acaba por ser um bocadinho igual, portanto também vou tentar ao máximo para também não estar aqui com dois ETFs, mas em princípio penso eu que este aqui irei excluir, mas até vamos ver por setores, porque às vezes também isso é importante, para ver se também está equilibrado, se não tiver até pode ser aqui uma vantagem, porque isto também obviamente, só estão aqui a mostrar 10 posições, obviamente que este ETF tem muitas mais. Mas podemos ver, por exemplo, aqui a maior alocação está nas financials, e se olharmos aqui para o EUN2, também tem, mas também tem bastante na tecnologia, que é a segunda. Segunda tecnologia, pois, é bastante diferente, porque aqui a tecnologia só aparece, digamos, em quarto. Portanto, este ETF parece-me ligeiramente diferente.
Acredito que nas 10 maiores posições acaba por ser basicamente quase igual não, ligeiramente diferente. Agora, em termos demográficos, até vamos ver, por acaso tem aqui bastantes, porque é a Switzerland, porque é por causa da Roche, da Nestlé também, obviamente, e também da Roche. São duas empresas, pronto, a Nestlé é o que é, mas a Roche também é uma empresa muito interessante, no ramo farmacêutico. Portanto, até vou ver. Exato, é diferente. Por acaso é diferente. Esta aqui neste caso tem mais da França, Alemanha, Holanda, Espanha e Itália. E se virmos nem tem, portanto nem tem aqui a Roche sequer. Exatamente. Esta quase, exatamente. Esta aqui até penso eu que seja mais da União Europeia. Louis Vuitton. Olha, portanto, até podem ser dois. Olha, até podem ser dois ETFs interessantes. Até estava aqui a saber por alto, mas em termos demográficos parecem bastante diferentes. E é isso também que eu procuro, não é? Porque sinceramente na Suíça são duas empresas bastante interessantes. Portanto, em princípio, o próximo ETF que irei alocar a este, mas para já lá está. São objetivos que ainda vão demorar o seu tempo, porque ainda tenho aqui alguns, pronto, ainda me falta aqui completar estes, não é? Que ainda estou, que aqui no GECP quero ter mais ou menos 2000, no JEIP também, portanto isso ainda vai demorar o seu tempo. Não quero dizer que chega a completar esse mesmo objetivo, até posso começar já a investir, mas o que é que me pode permitir? Com o facto de eu começar a alocar mais dinheiro para ETFs, pode-me dar a possibilidade de, em vez de investir só num, investir já num segundo. Portanto, seria mais ou menos isso. Agora, o que eu posso fazer aqui, até posso ver se tenho aqui estes ETFs, com o mesmo ticker. Por exemplo, o que a mim me interessava logo de imediato seria... mas lá está, estão aqui alguns. Também se quiserem, por acaso, foi um subscritor que me falou sobre este ETF. Qual foi? Foi este, por acaso este. E até não conhecia e até achei bastante interessante. Se bem que o subscritor investe num ETF acumulativo. Neste caso, este é distributivo. Também me falaram deste, eu por acaso já tinha visto. Só que nunca coloquei, mas falaram outra vez, fui vendo e até achei interessante, porque lá está, o meu objetivo é mesmo uma diversificação global. Porque lá está, o meu portfólio está muito alocado para os Estados Unidos e também quero colmatar esse déficit. E como vocês podem ver, já tenho aqui quase 40 mil euros, não quer dizer que a maioria, obviamente que as minhas maiores posições são aqui americanas, e até podemos olhar já em termos de desempenho. Portanto, o que é que está a acontecer? A minha posição maior é aqui Altria, portanto não houve aqui grandes alterações. Depois temos aqui o Banco Inter, que sim, teve aqui uma grande valorização. Portanto, aqui o meu preço médio 6,90 e está aqui com um preço de mercado de 10, quase 11 euros por ação. Também o setor tabaco de geral, Imperial Brands, do Japão, British, Moe, Philip Morris, todas elas têm tido um desempenho bastante bom, obviamente por causa da transição do cigarro tradicional para outros, para outro tipo de dispositivos. Depois temos aqui a Blual, que é uma ação que neste momento está a ser transacionada a um preço bastante baixo, pelo menos comparativamente ao meu preço médio, é um BDC. Obviamente que toda esta incerteza e as taxas e principalmente o facto do FED ter mantido as taxas de juros não ajuda de maneira nenhuma, tanto para estas empresas em concreto, não é? Como para o mercado global dos Estados Unidos, mas obviamente que estas empresas, como investem em médias e pequenas empresas, não é? Obviamente que em termos de recessão, não é? São as mais afetadas, daí ter aqui logo um impacto imediato no meu preço das ações. Lá está, eu não queria ter aqui uma perda superior a 10%, mas pronto, digamos que está no 12%, está um bocado abaixo das minhas expectativas, mas também vou aproveitar para reforçar esta posição e baixar aqui o meu preço médio. Depois temos aqui a Blackstone, também outro BDC, a mesma situação que a Blual, também temos aqui a FS KKR,
que também tem aqui uma perda também quase semelhante à Blackstone. Depois temos aqui a RCC, que teve aqui a um preço bastante bom, abaixo dos 20, mais ou menos dos 20,5 dólares. Eu até aproveitei para comprar algumas ações, por exemplo a 20,68. Isto aqui não conta porque já foi há algum tempo e já foi para aí em 2022, mas comprei aqui, portanto, a 20,32. Portanto, cheguei aqui a apanhar, por exemplo, também a 20,79, 20,86, portanto, a este tipo de preços, abaixo dos 21 dólares, no fundo, mas também já recuperou ligeiramente o seu preço, porque neste caso é um BDC bastante conhecido e com um historial muito bom, tendo em conta as crises que já ultrapassou. Depois também temos aqui a Capital Southwest Corp, que é um BDC que também estou a ter aqui uma perda bastante grande. Também poderia, de certa forma, aproveitar para tentar baixar o preço médio, porque os fundamentos estão lá, mas pronto, estou aqui a perder também bastante, 21%, que lá está, é um bocadinho preocupante. Depois também temos aqui a Pfizer, que investi, a ideia estava lá, só que o timing não foi o mais correto, mas lá está, ninguém pode prever o mercado. Também tem variado bastante, já chegou aqui a estar nos 24 dólares, depois baixa, mas pronto, vamos ver, vou guardar. Neste caso estou com uma perda de 26,16%. Também uma posição que eu já tinha um preço médio enormíssimo, porque eu já cheguei a comprar ações a 50 dólares na altura do Covid. Não foi a decisão mais sensata, mas é o que é. E depois temos aqui também a Arbor Realty Trust, que muito recentemente cortou os seus dividendos. Lá está também muito pelo facto de os Estados Unidos manterem as taxas de juros primeiramente elevadas e depois muito recentemente não terem cortado e no fundo, no modo geral, os Emirates têm tido, portanto cortaram, só neste caso 2 Emirates é que ainda não cortaram os seus dividendos, para terem uma noção, que neste caso foi a Ritmo e a Starwood. Eu em termos de Emirates, sinceramente não vou alocar muito mais do que estes dois, se bem que tendo em conta todo o panorama e também tenho analisado bem, e lá está, uma pessoa também aprende com os erros, o meu entendimento em termos de Emirates é que eu não entendo em adicionar mais nenhuma posição. Acho que não vale a pena. Porque para Emirates mais vale, sinceramente, investir num BDC ou então no REIT, sinceramente. Mas pronto. No entanto, na minha modesta opinião, há aqui 3 Emirates que são, na minha ótica, que têm mostrado bons resultados, no fundo, comparativamente ao passado. O Ritmo, que se bem que o Ritmo já se está a moldar ao mercado, já está aqui a fugir do seu modelo de Emirate para um asset management, portanto aqui a gerir um bocadinho assets. Lá está, também se reflete um bocadinho prontos no seu desempenho e nos seus resultados financeiros. Portanto, pode ser ligeiramente diferente do que da minha ideia que tenho sobre, por exemplo, uma Starwood ou um ABR. Em termos de Emirates, o que eu tenho a dizer é que eu até estava com ideias de investir na Starwood, que seria o meu último Emirate, mas também está ali já muito próximo dos 100% em termos de payout ratio. O Powell também não mexeu nas taxas de juros. Sinceramente foi anunciado os cortes para este ano, mas tendo em conta estas taxas, estas chinhas e estas ideias, sinceramente acho que vou estar quieto. E quanto mais, o único REIT que sinceramente me dá confiança para continuar a investir, sinceramente é só um, que neste caso é a REIT. Pronto. Depois tem aqui a Credit, pronto, no fundo está aqui bastante elevado, porque é na altura em que eles vão pagar o seu dividendo, portanto, normalmente isto é a mesma situação que se passa aqui nas ações portuguesas, como aqui a REN, que normalmente eles já anunciaram o seu dividendo, vão anunciar também os seus resultados financeiros, e a ação tem tendência a valorizar bastante, por isso uma pessoa também vai apanhando aqui os truques, não é? Por isso normalmente nesta altura não é uma altura muito boa, sinceramente, se vocês quiserem reforçar, não é. Normalmente a melhor altura é mesmo depois do ex-dividend date, que as ações caem a pique, e aí será uma altura muito boa para comprar, ou então ao longo do ano coloquem um preço-alvo e vão comprando, porque a REN já teve a 2,20, por isso é o que é. Porque, por exemplo, eu a REN, sinceramente, é impensável comprar acima dos 40. Pronto, é um ponto assente. Pronto. Depois temos aqui a Realty Income, que também é uma posição que, lá está, no futuro também posso estar aqui
outro foco. Depois temos aqui a Verizon, também uma posição que também gostava de reforçar. Depois temos aqui a REN e depois temos aqui a Ritmo. Obviamente não vale a pena falar de todas as posições, porque muitas delas, lá está, são posições de 2022, 2023 muito antigas que simplesmente na altura na minha cabeça faziam sentido, agora nem tanto. E pronto, em termos das empresas europeias, no fundo temos aqui, estou aqui a ter uma valorização, é bastante comum tendo em conta esta altura do ano. E pronto, e depois terminamos aqui com a Semapa e também a nós. A nós também, é importante salientar que saiu aqui uma notícia recente que em princípio irá despedir nós, não sei porque é que aparece futebol, mas pronto. Portanto, vai avançar aqui. É assim, normalmente eu vou ser muito sincero convosco. Quando uma empresa anuncia isto, o pessoal não. A bolsa vê isto como um sentimento positivo. Pronto. Porque no fundo, quer queiramos, quer não, supostamente eles estão a otimizar o seu próprio processo. Mas não é bem assim. Não é? Mas trata-se também de pessoas. Mas pronto, lá está. Em termos de bolsa, isto é um aspecto que de certa forma é positivo, não é? Mas obviamente que é bastante negativo. Depende. Também depende muito do contexto. Também é importante. Portanto, a operadora de telecomunicações avançou com o processo que tinha noticiado em abril, com os despedimentos atingem chefias e cargos intermédios. Portanto, isto aqui vai levar simplesmente uma reformulação bastante grande. Pronto. Ai, caraças. Então isto, atenção. Não sabe. Ok. Ok. É o que é, faz parte. É assim, tendo em conta estes investimentos, não é? Porque também, quer queiramos, quer não, eles vão absorver, pronto, obviamente que é uma participação de 20%, não é? E também uma aquisição de algumas empresas, obviamente vão pertencer à board da empresa, não quer dizer que comandem na empresa, não é? Mas pronto. Em termos de recursos humanos, sinceramente, não vou comentar. Não vou comentar. Mas pronto. O que eu posso dizer é um bocadinho isto em termos do meu portfólio. Pronto. Neste caso a XTB, portanto também já partilhei convosco qual é o meu objetivo. Agora, se olharmos aqui para a Interactive Broker, pronto, tenho aqui 28 ações da JECP, mais ou menos a valer 580,17 euros, e da JAPE 40, só 42,39 euros, porque só comprei duas ações. Portanto, estou aqui a ter um prejuízo de 53,74 euros. Já foi aqui anunciado também o dividendo para o próximo mês de 7,73 euros, portanto, estou obviamente contente. Agora, em termos de ETFs, porque é que eu também iria criar aqui uma nova conta? Porquê? Porque alguns dividendos que irei receber, não é? Por exemplo, da Altri. Eu não tenho intenções nenhumas de alocar esse dinheiro na Altri novamente. Portanto, seria interessante, como são mais ou menos 100 euros, daria para comprar uma ou duas ações, ou três, depende muito do valor da ação, de um ETF. Portanto, iria transferir esse dinheiro para a segunda conta e iria reinvestir. Portanto, o objetivo sempre foi esse, porque eu na altura disse, quando atingisse aqui mais ou menos em annual income os 5 mil, 6 mil, o meu foco seria em investir, neste caso em ações de crescimento,
ou então, na altura até foi em ações de crescimento, mas acredito que para mim seja mais seguro, visto que eu estou aqui a ter um risco muito grande, não é? Neste tipo de empresas que estou a apostar. Para mim, acho que seria mais sensato investir em ETFs, onde o risco seria muito menor. Obviamente que em termos de desempenho, se investisse numa ação unitária, podia ter um retorno muito maior. Mas pronto, não se pode ter tudo. Não quero dizer que não invista em empresas de crescimento, porque existem aqui empresas que eu, sinceramente, gostaria bastante de ter no meu portfólio, que, por exemplo, uma das empresas seria, sem sombra de dúvidas, uma Visa, mas empresas muito únicas e muito, e digamos, muito monopolizadas. Tipo, também aqui a Waste Management, não sei escrever, esta empresa também. Portanto, existe aqui uma série de empresas de crescimento que eu não vou, obviamente, descartar. Também uma própria Google, que eu também gosto bastante, mas lá está, eu gostaria ainda de manter a renda passiva que os ETFs permitem-me, enquanto uma grande parte destas ações, quer dizer, pagam dividendos, mas não seriam assim muito significativos. Depende, também uma coisa de cada vez. Mas para já seria esse o meu plano. Pronto. Para também tentar diminuir ligeiramente, bastante primeiro o risco sobre o meu investimento, e também ter aqui também um bocadinho de salvaguarda. Pronto. E no fundo é isto que queria partilhar convosco. Depois lá está, é a mesma história. Também gostaria de investir nestes BDCs. Se é a melhor altura para investir, não é. Em termos como a economia americana está, não é? Não acredito que seja a melhor altura, mas diversificando, vamos também tentando mitigar o risco ao máximo. Nestes BDCs, sinceramente, apetecia-me, gostava bastante que a XTB adicionasse aqui, por exemplo, a Golub e aqui a Sixth Street. Por acaso estas duas seriam bastante pertinentes. A Morgan, obviamente, pronto, também seria bom, mas se fosse só estas duas, acho que seria bastante bom. Agora, se adicionassem todas, opá, melhor ainda. Mas pronto. Agora, também em termos de desempenho, pelo menos falando da última vez, o meu portfólio já conta aqui com uma valorização de 2.400 euros, quase 2.500, portanto já tive aqui uma recuperação bastante grande e até bastante bom, tendo em conta aqui as grandes perdas que eu estou a ter. Pronto. Agora, em termos de dividendos, o que é que eu posso partilhar convosco? Até o momento já recebi no mês de maio 93,65 euros, portanto também acredito, por exemplo, comparativamente ao ano anterior, que recebi aqui 239,12, portanto a ideia será receber igual ou mais, mas acredito que seja mais. E até o momento já recebi quase 1.000 euros, portanto já aqui um avanço bastante positivo ao ano passado, e então, se compararmos ao 2023-2022, ainda melhor. Depois, em termos das posições, sinceramente não houve aqui nenhumas mudanças muito drásticas. A MOU continua a ser a minha maior pagadora do meu portfólio. Obviamente que eu tenho reforçado bastante aqui a Blual, também já subiu aqui para a terceira posição que me paga mais dividendos. Depois também tivemos aqui uma alteração, que foi aqui a ABR, que houve um corte de dividendos. O seu dividendo ele desceu aqui para o Yield on Cost de 8,16 e estou aqui a perder quase mais de 4 dólares por ação, e eu neste caso possuo 151 ações, portanto é uma perda bastante grande. Também é essa alteração, e depois também podemos verificar também uma subida dos dividendos pela ARCC, que é uma posição que eu tenho vindo a investir, e também da Ritmo, que já atingiu aqui os 100 dólares por ano. Pronto, também é uma posição que eu tenho investido neste momento. Todas as outras mantêm-se inalteráveis, pelo menos para as pessoas que têm acompanhado os meus vídeos anteriormente. Em termos de posições de Portugal, não tenho reinvestido o dinheiro que recebi, porque já recebi, por exemplo, da EDP, da NOS, mas lá está, de encontro com a minha estratégia, até poderia, sei lá, na loucura, por exemplo, pegar e investir neste ETF, por exemplo, sei lá, aqui,
pegar e investir aqui. Mas a única empresa que eu entendo que vá reforçar os dividendos será mesmo na REN, porque a REN ainda paga 2 vezes por ano. Ela ainda vai, pronto, ainda vou aceitando, pronto. E pronto. Partilhei esta estratégia comigo. Obviamente que isto não vai ser da noite para o dia, é uma coisa que vai ser a longo prazo. Para já não vai acontecer, nem com certeza não acredito que irão ver alguma coisa, as coisas muito mais diferentes do que agora para o próximo mês, mas sim mais ou menos para o final do ano. Portanto, mais ou menos nessa altura em que irei já começar a concluir aqui alguns objetivos, principalmente aqui na Ritmo, já falta 950, pronto, mesmo assim ainda falta bastante. Depois, outras empresas que em princípio irei adicionar em termos de BDCs. Talvez só faltem mesmo estas duas. Eu acho que antes de avançar para mais foco com os ETFs, ainda está aqui, queria adicionar mais estes dois BDCs, que é aqui o Hercules e o Barings. Todos, esta aqui devo retirar porque já lá está, já não tenho interesse, sinceramente. Mas pronto, vou aqui eliminar. Mas pronto, portanto será mesmo, em termos de posições, não será muito mais diferente do que isto. Pronto. E pronto. São estes os meus resultados. Neste caso, conto aqui com fundos livres, pronto, 8.65. Também posso, quer dizer, poder mostrar, mas não sei se há interesse. Mas para já, com os dividendos que fui recebendo, para já só estou a dar foco tanto na Blue Owl como na Ritmo. Como podem ver, já comprei aqui algumas ações a 13,78, também da Ritmo a 11,19. Pronto, aceitável. Obviamente mais vantajoso aqui na Blue Owl. E pronto. E é isso. Para o vídeo de hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Aproveitem o sábado, o fim de semana. Pronto, acredito que muitos de vocês tenham que trabalhar, não é? Mas é o que é. Faz parte, a vida adulta é mesmo isso, é difícil. Portanto, já sabem, desejo-vos sempre que passem este sempre com a vossa família, ou então com as pessoas que vocês mais gostam, se for com as duas, ainda melhor. E portanto, desejo-vos um bom fim de semana, um bom descanso. Para aquelas pessoas que não estão a trabalhar, pá, bom trabalho, está quase a acabar. E pronto, muito obrigado e até o próximo episódio.